Pode começar. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem esteja ouvindo agora. É um imenso prazer estar aqui no segundo seminário de Laboratórios Socionaturais Vivos. É um seminário bem importante para quem trabalha com essa linha da educação escolar indígena. Eu sou Mávera, sou professora de História, sou mestre em Sociedade e Fronteiras, aqui pela Universidade Federal de Roraima, e tem um trabalho de dissertação, parte dele vou apresentar agora para vocês, compartilhar, né, o conhecimento. O meu tema é Educação Escolar Indígena, uma reflexão a partir da aplicação do método indutivo intercultural em comunidades indígenas de Roraima, e também fui orientada pelo professor Dr. Maxim Repeto. Pode passando. Meu trabalho teve como introdução, na verdade, é refletir a utilização do método indutivo intercultural a partir de trabalhos que foram defesas de TCC na licenciatura intercultural indígena. E o primeiro objetivo foi compreender o processo de escolarização vivenciado nas comunidades em Roraima e o seu impacto na vida comunitária. E o objetivo 2 foi revisar os debates sobre educação intercultural, o que significa, né, da onde é que vem essa educação intercultural, por que nós debatemos educação intercultural. E a terceira foi analisar os trabalhos de estudantes do curso de licenciatura intercultural que seguem a linha teórica e metodológica forjada no método indutivo intercultural. Pode passar, por favor. E aí nós utilizamos memorial acadêmico, grupo de pesquisa, debate sobre educação escolar indígena, tese, dissertações, resenhas e fichamentos, análise de monografia defendida no método indutivo intercultural. Participamos também de reuniões comunitárias e vivência, no caso, a minha própria vivência e observação participativa no ambiente escolar, dentro de terra indígena, sendo professora indígena. Pode passar, por favor. Então, a pesquisa ela se dividiu em 3 capítulos, né? O primeiro capítulo, eu me faço uma pergunta sobre a educação escolar indígena, o processo de escolarização na Serra da Moça, que no caso era onde eu estava dando aula, sobre a formação dos professores, para que e para quem, no caso, uma reflexão tanto do professor e também da sua prática escolar, me baseando no contexto histórico da educação escolar indígena, né, que aí eu uso praticamente o levantamento histórico, né, principalmente das pessoas que já trabalharam com educação escolar indígena, professores importantes, né. E aí, no capítulo 2, pode passar, por favor. Eu vou debater a questão da interculturalidade, que seria o método indutivo intercultural. E aí eu uso algumas teóricas, os teóricos também que vão debater o porquê tem um sentido político, um sentido social, um sentido filosófico. Então, eu me adetenho a prestar atenção nesses conceitos que são importantes para a gente pensar o que é o método indutivo intercultural. Pode passar, por favor. E aí, no terceiro capítulo, que é aí o meu foco maior, seria, no caso, as pesquisas no método indutivo intercultural, em Roraima, né, que são eu dividi em monografia, foram 12 que eu analisei, ou 10, não me lembro. As 3 primeiras, no caso, eu começo a pensar no avanço do debate da construção de propostas pedagógicas, e o terceiro seria o aprofundamento das pesquisas, um debate sobre o currículo escolar, que levaria ao próprio projeto pedagógico das escolas. Vou passar, por favor. O primeiro calendário, na verdade, aí dentro do meu TCC eu trago essa diferença, porque as pessoas começaram a pensar e discutir o método indutivo intercultural dentro da universidade, principalmente nessa linha teórica que vem debatendo a vivência comunitária, né? Como é que foi esse processo de escolarização. E aí eu me pego pensando, porque eu acabava de ir para uma escola que é próxima à capital, que é dentro de terra indígena,
que tem professores indígenas, uma escola indígena, que na frente está escrito educação intercultural. Aqui nós trabalhamos educação intercultural, e quando eu me coloco a pesquisar o que é interculturalidade, vai muito mais além do que pensar ou só escrever. E aí, quando eu pego os trabalhos que trabalharam com o calendário cultural, com o calendário socionatural, na verdade, e aí a gente percebe um grande distanciamento, na verdade, da realidade das comunidades. E aí que eu começo a perceber essas concepções de interculturalidade. Tanto que esse é um dos primeiros calendários, o calendário de corda do povo Ingaricó, que fica localizado na comunidade Manalai, na terra indígena Raposa Serra do Sol. E a gente percebe, sabe, diferentes tipos de conhecimento. Um calendário de cordas. Então, ela traz uma concepção de vida, traz uma concepção de escolaridade também, que vai muito além do que outras questões escolares estão sendo debatidas, por exemplo. Pode passar, por favor. Esse calendário aqui, por exemplo, é de uma outra terra indígena, de um outro professor, de um outro estudante também que estudou nessa linha. Só que esses primeiros trabalhos, eles estão apenas fazendo um levantamento histórico das escolas, como é que elas trabalhavam, o que elas faziam, tipo, como é que ela foi fundada na comunidade. Isso eu considero assim, bem importante também para o desenvolvimento do processo, de eu compreender como é que essas pessoas chegaram a pensar e discutir o método edutivo intercultural. Pode passar, por favor. Temos também o calendário Fazer Saia de Buriti. Ó. Tem um outro tema, né, de pesquisa, também baseado no calendário socionatural, e também faz parte da comunidade, de uma outra comunidade que fica na terra indígena Jacamim, né, no Bonfim, uma outra região também. E aí os professores, eles começam a discutir. Pode passar, por favor. E temos o calendário socionatural da comunidade Pedra Preta, que aí já tem vários elementos do que seria mais ou menos o calendário socionatural já desenvolvido atualmente, e traz também muitas atividades da comunidade, aí ela já vem mais explícita, né, questões da vivência, da atividade em si, baseado por mês e ano, não que no outros não tinham, eles tinham, só que de uma forma diferente, então já começa a desenvolver aí mais detalhes, eu posso falar assim, dessa questão de arte também, né? Importante. E aí, essa comunidade fica na terra indígena Raposa Serra do Sol, e também eu peguei esse TCC para fazer uma... E aí a gente percebe que ele fica cada vez mais denso, assim, de você analisar atividade por atividade, de pensar propostas, principalmente de metodologia para dentro de sala de aula. Então, esses trabalhos eles já trazem isso. Pode passar, por favor. E aqui nós temos um outro calendário, que já é de uma escola na terra indígena São Marcos, né? Que é de uma atividade importante também, que seria Fazenda da Umurida na comunidade de Sorocaba, que fica aí na terra indígena São Marcos. E aí, esse trabalho ele já tem um debate voltado para o currículo escolar, mas pensando na formação dos professores, de como eles conseguiriam, no caso, já debater uma atividade para pensar o próprio currículo e a grade escolar, baseada por turma, por faixa etária, que aí já conseguiria ver a questão da própria educação escolar indígena, também baseada dentro dos livros didáticos, já podem ser encontrados e poderiam ser refletidos. Então, esse trabalho ele traz muito disso. É claro que ele tem toda também uns detalhes, né, baseados nos calendários das atividades dos alunos da própria comunidade. E, assim, a autora ela traz esse debate, né, dessa construção teórica também do próprio calendário socionatural. Pode passar, por favor. Esse outro calendário aqui é da comunidade Vista Alegre,
e a atividade é fazer beiju, tanto que ela traz também detalhes importantes que podem ser debatidos em sala de aula. São atividades que já foram desenvolvidas com os alunos, né, já por turma, especificando como é que ela ia fazer. Isso que é interessante porque traz assim várias vivências de comunidades diferentes que podem estar usando o calendário socionatural e trazendo o seu dia a dia para os alunos. E aí, esse calendário, assim, eu acho bem bonito, ele é lindo, assim, questões de trabalhar, por exemplo, a questão ambiental, a questão de trabalho também. Isso foi desenvolvido com alunos, acho que, se não me engano, de 5º ano, que foi bem importante para as crianças também, essa questão do trabalho, né? Do trabalho social das comunidades, como elas vão desenvolvendo a questão das atividades educacionais. Pode passar, por favor. Teve uma outra também atividade que foi fazer beiju, só que foi numa outra terra indígena também. E pode ver que há diferenças de realidade de comunidade para comunidade, porque existem questões, principalmente ambientais e principalmente também de vivência, porque, por exemplo, para cá, Lavrado, na terra indígena Vista Alegre, e lá para cima o pessoal chama de serras, que seria a terra indígena Raposa do Sol, por exemplo. Então, tem outras atividades que são realizadas e esses calendários eles possibilitam muitas discussões em relação à educação escolar. Pode passar, por favor. Temos esse outro calendário, que foi uma atividade bem interessante, que era Pescalina, terra indígena Araçá. Eu fiz uma analisada também da questão teórica, de como a professora ela chegou a debater essa questão em sala de aula, como é que isso sobrepõe justamente todos esses calendários que vão sendo passados, o desenvolvimento do calendário socionatural e principalmente pensar a nossa concepção de educação, onde é que nós estamos inseridos, né? Quando você coloca, por exemplo, o calendário socionatural e você olha para ele e você percebe muitas atividades que podem ser desenvolvidas dentro dele, atividades principalmente voltadas para o nosso plano de aula, para o nosso plano de ensino, para o currículo escolar, principalmente para os PP, projeto político ou projeto pedagógico, é importante. Então, nesse meu trabalho, eu trago essas reflexões voltadas em relação a isso, a pensar como é que o professor indígena pode alcançar o ensino e a prática escolar voltada todo com um contexto global, porque essas atividades que são realizadas na comunidade, ela faz parte de um âmbito maior, elas fazem parte e dependem também de toda uma estrutura social, e dentro desse trabalho eu faço essa reflexão sobre isso. E o papel do professor em sala de aula, porque como é que o aluno vai valorizar, né, todo esse ambiente, toda a estrutura em que ele vive, né? E aí a gente pode até pensar, e voltando um pouco para essa questão socioambiental, pensar também a poluição, né? Pensar o meio ambiente em relação às queimadas também. Então, tudo isso está envolvido dentro do calendário do aluno, que seria refletir a sociedade, pensar o ser humano em si, pensar o papel dos povos indígenas no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico, e pensar trabalho também. E a escola, ela deveria estar inserida nesse sentido. Então, é dentro desse papel que a gente vai vendo a construção teórica do calendário socionatural e a construção do método indutivo intercultural, porque ela faz parte. E vários professores que já trabalharam com isso falam assim: é muito trabalhoso estudar. Eu acho que mais a partir da prática social, da prática do professor também, quando ele olha para o calendário, por exemplo, eu analisei 10 calendários ou 5, e a gente vai percebendo que cada uma das comunidades possui o seu calendário específico. Agora, cabe ao professor, cabe à estrutura da escola pensar em discutir esse sistema de ensino com os alunos para valorizar a cultura. Quando muito se fala em valorização de cultura, acho que ela está impregnada justamente nessas atividades que nós realizamos com os alunos. Na ida, né, nessa construção teórica também, que o professor deva estar preparado. Então, eu penso não só
a questão de refletir o papel do professor, mas também do próprio aluno, que possa interagir juntamente com a natureza, com a escola e com a comunidade. Pode passar, por favor. E aí eu acabei por falar aqui também dessa parte das experiências próprias em escolas, né? A relação entre a comunidade e a escola, que justamente foi refletida através desses calendários socionaturais. As contradições, quais seriam as contradições que eu encontrei dentro, né, dessa proposta da interculturalidade? Que existem muitas interculturalidades, mas pensar método indutivo intercultural é justamente, na verdade, se pôr de frente a um sistema de contradições, por exemplo. Quando você vai para uma escola indígena e ela fala que ela é intercultural, que ela é bilíngue, mas ao mesmo tempo em que ela reproduz estereótipos colonizadores, né? Quando eu falo estereótipo, é o quê? É você colonizando o seu povo para, no caso, por exemplo, apenas repetir questões da outra sociedade, por exemplo, desvalorizando a sua própria. É isso que eu falo de contradição. Quando o professor ele tenta colocar um sistema 4 paredes para o aluno ficar ali só repetindo, ou então fazer coisas que às vezes não demonstra que a educação escolar indígena está sendo valorizada. Seria mais ou menos nesse sentido, por exemplo, o desconhecimento da própria história, o desconhecimento da própria língua, o desconhecimento da própria cultura em si, a falta de reflexão em relação, por exemplo, o desconhecimento das invasões de terras indígenas, o desconhecimento, né, do garimpo ilegal. A gente vê e percebe, principalmente de alguns professores, de vários professores, essa questão da defesa pelo garimpo, por exemplo, que são indígenas, que a gente sabe que é um sistema que mata, né? A gente vê os casos dos Yanomami, então tem várias pessoas que defendem essa questão, pessoas indígenas. Então é nisso que a gente fala. Dentro da escola, às vezes, tem muitas contradições em relação a isso. E o método indutivo intercultural ele vem nesse sentido, de combater algumas questões relacionadas a isso, principalmente de pensar um novo sistema de ensino, trazendo metodologias que possam estar valorizando de fato as questões sociais indígenas, né, as reivindicações também, porque a gente sabe que existem muitas, e pensando nesses trabalhos que tiveram, sim, uma relevância, uma contribuição para a educação escolar indígena, que a gente possa pensar, por exemplo, hoje a gente está no segundo seminário, temos vários trabalhos defendidos nessa linha teórica e que ajuda, na verdade, a gente pensar o nosso papel social. Porque, por exemplo, para mim, justamente, quando eu comecei a ler, eu pensei, nossa, olha só, né? Eu fui a iludida, né? Todo mundo, por exemplo. Eu estou indo para uma escola indígena, lá eu vou poder fazer, né? Debater muitas questões sociais, econômicas dos nossos povos e tal. E quando você chega lá, há uma contradição imensa daquilo que você pensa, daquilo que você faz. Então, esses trabalhos eu considero assim, bem importantes, porque eles foram um início de uma caminhada, né, em relação a pensar o método indutivo intercultural em Roraima, e que agora nós temos frutos dele também. Nós já temos, né, grupos de estudos, temos debates, temos vários calendários, né, que está sendo desenvolvido. Então, isso, para nós, é um grande retorno, principalmente para os povos indígenas, professores principalmente, no meu caso. Desde já eu agradeço. Esse meu tema pode passar, por favor, a apresentação, e aí eu trouxe uma conclusão certinha: a educação escolar indígena e suas contradições, como eu já falei, a potencialidade que tem de se trabalhar com o método indutivo intercultural, com os calendários que já nos deram frutos. Por exemplo, esses tempos estavam discutindo o PP, e que a gente teve o prazer de estar também ajudando na construção, contribuindo, no caso, em relação ao método indutivo intercultural e o currículo. Tem essa contradição histórica, que nós temos um avanço, ao mesmo tempo a gente tem contradições, mas que precisamos avançar, principalmente nas nossas práticas. E a importância, né, desse debate, como já falei para vocês, sobre cultura nas escolas, o pensamento em relação aos povos indígenas e a autocrítica do próprio professor. Por exemplo, dentro do método, você
tem que pensar também suas atitudes. Por exemplo, eu em alguns momentos me peguei pensando, será que eu estou fazendo de forma certa? Eu aplico, eu replico, eu vou fazer uma reflexão, uma autocrítica sobre a minha própria pessoa, né? Então, meio que permite a gente fazer isso. Isso é importante para a gente pensar o quanto nós avançamos e o quanto nós regredimos e, ao mesmo tempo, nos olharmos, né, para nós mesmos. Isso é importante. Desde já eu agradeço e uma ótima apresentação de trabalhos a todos também que estão aí mais na frente. Esse é o meu trabalho. Obrigada.